é isso. Não é religião, não é denominação de uma igreja. Não, não, não. É Cristo. Você precisa crer em Jesus. Olá, gente de Deus. Olha nós aqui de novo. Vamos lá? Vamos agarrar nesse negócio? Vamos tacar fogo? Olha, tem verdades que você precisa saber. Existem verdades que, se você não tiver conhecimento a respeito delas, você pode ter problemas graves. E hoje eu quero compartilhar com vocês 4 verdades que você precisa saber de uma forma muito responsável. Mas antes da gente começar, vamos lá? Toca o sininho. Se você não está inscrito no nosso canal ainda, se inscreve. Terceiro lugar, compartilha, copia o link aí do nosso YouTube, compartilha com o maior número possível de pessoas. Vai lá, faça algo bom por alguém, influencie alguém com valores de Deus, com a Bíblia, porque é o motivo do nosso canal, compartilharmos conteúdos bíblicos, verdades bíblicas, para o amadurecimento da fé das pessoas, tá bom? E não deixa de colocar o seu like, de dar o seu like, porque isso ajuda o nosso vídeo a correr mais rápido, tá bom? Vamos lá? 4 verdades bíblicas que você precisa saber e que, se você não tiver de posse dessas verdades, você pode ter problemas gravíssimos. Primeira verdade bíblica que você precisa saber: o pecado traz consequências, e consequências graves. Não brinque com o pecado. Nós vivemos num mundo cultural, um contexto cultural pop, né? Onde ser popular parece que é o interessante. Deixa eu te dizer algo, a Bíblia não é pop, a Bíblia não é popular, a Bíblia é a palavra de Deus, um livro de princípios, um livro de regras. E esses princípios, essas regras, vêm para refletir em nós o caráter de Deus, ou seja, nos mostrar o quanto nós estamos distantes da vontade dele. O que é estar distante da vontade de Deus? Pecado. O pecado nos distancia de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Isso traz consequências muito graves. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que esse distanciamento de Deus provocado pelo pecado tem um pagamento, tem uma conta. E qual é essa conta? É a morte. Pecado produz morte. Pecado produz destruição natural, destruição emocional, destruição física e destruição espiritual. Não brinque com o pecado. Não aceite os erros de uma forma tranquila na sua vida, os seus erros de comportamento. Ah, não, mas só foi uma mentirinha. Não, não, não é o tamanho do erro, é o caráter do erro, é assumir o comportamento. Não é a escala de grandeza do que você tem feito somente, é o fato de decidir fazer algo que afronta a santidade do Senhor. Primeira verdade que você precisa saber, que pode trazer consequências gravíssimas se você negligenciar, que o pecado pode trazer consequências gravíssimas. O homem pecou, foi destituído da glória de Deus, Romanos 3, 23. Pecado tem que ser confessado. Não guarde o seu pecado, não esconda o seu pecado, não faça uma maquiagem no seu pecado, não mascare o teu pecado, exponha o teu pecado, confesse o teu pecado. Provérbios capítulo 28, versículo 13, que diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Quer misericórdia de Deus para a sua vida? Confessa o teu pecado. Confissão é exposição pública. A confissão é esse ato de libertação de cadeias, porque quem está envolvido com o pecado é escravo do pecado. Não seja escravo do pecado, seja livre dessas amarras. Seja livre das amarras da pornografia, seja livre das amarras da prostituição, seja livre das amarras do adultério, todo tipo de imoralidade sexual que te escraviza, seja livre. Como? Confessando o seu pecado, sendo livre. O pecado recorrente me revela essa escravidão. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34. E só tem uma forma de você ser livre dessas amarras. Confesse o teu pecado. Pecado traz danos. Esconder o pecado me impede de prosperar. Não encubra o teu pecado. Prosperar não é ganhar dinheiro, prosperar é dar certo. Quer dar certo em áreas muito importantes da sua vida? Rompa as tuas ligaduras com o pecado. Agarrou aí? Segunda verdade que você precisa saber, que sem Jesus você está condenado.
Primeira verdade, pecado tem consequências gravíssimas. Segunda verdade é que sem Cristo, sem Jesus, você está condenado. É isso, o pecado trouxe essa carga, o pecado trouxe esse peso, essa sentença de condenação, de morte física, de morte emocional, de morte espiritual, de ruína. O salário do pecado é a morte, mas tem uma forma dessas coisas serem resolvidas. Cristo é a solução. Então, sem Jesus, você está condenado. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 3, versículos 18 ao 19. Quem nele crê, nele quem? Em Cristo, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do único Filho de Deus. É isso. Não é religião, não é denominação de uma igreja. Não, não, não. É Cristo. Você precisa crer em Jesus. Entregar a tua vida a Ele completamente. E o que significa crer em Jesus e o que significa entregar a minha vida a Jesus? Significa cumprir o que Ele fala. Significa fazer o que Ele ensina. Significa seguir um caminho que Ele nos ensinou através da sua palavra. Então, uma segunda verdade que você não pode negligenciar, que sem Cristo você está condenado. Não adianta você dizer, eu creio em Deus. Não, 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 não. Quem crê em Jesus, vive como Jesus disse para viver. É assim que funciona. Sabe essa história de dizer, mas eu vou na igreja A, na igreja B, mas a vida toda atrapalhada, uma vida toda desequilibrada em padrões morais, em padrões familiares, em padrões sociais, em padrões espirituais. Esse crer em Jesus, sabe o que significa? Religião. Talvez você tenha uma religião e você seja devoto à sua religião. Deixa eu te dizer uma coisa, seja devoto a Jesus. A minha e a tua devoção a Cristo nos tira desse ambiente de condenação, nos tira desse ambiente de ruína e traz perdão sobre a nossa vida. Seja perdoado dos teus pecados, receba perdão, receba alívio sobre as tuas cargas, receba alívio sobre os teus traumas, abandone os teus erros. Quem pratica, quem vive no pecado, quem tem comportamentos errados, vícios, mentira, calúnia, inveja, ciúme, prostituição, pornografia de forma recorrente, é escravo disso. Seja liberto dessa escravidão, seja livre em Jesus. Terceira verdade que você precisa saber, senão você vai ter problemas sérios. Primeira verdade, o pecado tem consequências terríveis. Segunda verdade, sem Cristo você está condenado. Mas uma terceira verdade muito, muito importante, muito importante. O Senhor, Ele te ama. Tem amor de Deus para você. Tem amor de Deus sobre a vida de todo homem e toda mulher que dele se aproxima. Tem amor de Deus. Amor de Deus bastante derramado. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou tanto. Eu gosto dessa versão, que diz que Ele amou tanto. Ou seja, uma forma de dizer assim, não tem como expressar o tamanho, não tem como expressar a quantidade, não tem como quantificar, não tem como colocar de uma forma exponencial para demonstrar a grandeza. É tanto, não tem limites. O amor de Deus pelo homem é sem limites. E claro, quando eu falo homem, eu não estou falando de gênero, mas é espécie. É sem limites, tem amor nele para perdoar todo o nosso pecado. Sabe esse pecado que traz consequências terríveis? Tem amor bastante em Deus para perdoar. Sabe essa condenação terrível que o pecado traz, que é a morte? Tem amor em Deus bastante para nos livrar dessa destruição. Deus é amor. Deixa eu te dizer algo. Deus não tem amor. Deus é amor. É a expressão da natureza dele. E esse amor de Deus é perdoador. E Ele provou esse amor por mim e por você. Quando? Quando Ele entregou o único filho que Ele tinha para morrer a minha culpa, para morrer a tua culpa. Para levar sobre si a maldição que era tua, que era minha, a condenação que era tua, que era minha. Ele provou esse amor, dando o único filho dele para morrer no nosso lugar, enquanto nós ainda éramos pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8, Paulo fala sobre isso. É amor de Deus para você. Não se esqueça dessa verdade. Você não é esquecido, você não é um rosto na multidão. Você não é um nome na lista de espera, você é prioridade de Deus. Ele se importa com você. Cristo veio para te salvar, Cristo veio para te resgatar, Cristo veio para te redimir de uma maldição eterna e te dar uma herança eterna. Não se esqueça dessa verdade. São verdades que nós não podemos nos esquecer. O amor de Deus, ele é interminável, ele é eterno. Amém?
Primeira verdade que você nunca pode se esquecer: o pecado tem consequências terríveis. Segunda verdade que você não pode se esquecer é que o pecado nos condena. Terceira verdade: mas apesar do pecado nos condenar, ele está pronto para nos perdoar. E por quê? Por causa do infinito amor dele derramado sobre nós. Sobre você, inclusive, que está assistindo esse vídeo agora. Você tem essa oportunidade agora de abrir o teu coração para ele e contar os teus segredos para ele. E dizer: Senhor, ajuda-me a corrigir a rota da minha vida, porque eu quero ser agora frutífero no teu amor. E ele vai fazer isso e você vai ter uma experiência que vai te transformar por toda a sua vida. Quarta verdade que você não pode se esquecer: uma vez alcançado por esse amor, uma vez tocado por esse imenso, imensurável amor de Deus, esse transbordante amor de Deus, uma vez alcançado por ele, você agora recebe uma missão. É isso aí. Quarta verdade que você não pode se esquecer: que agora você tem uma missão. E qual é essa missão? É compartilhar com as pessoas esse amor que você recebeu. É compartilhar com as pessoas esse Jesus que transformou a sua vida. É compartilhar com as pessoas esse amor que te curou, que te perdoou, que te libertou das cadeias que você estava preso, te libertou dos vícios, te libertou das suas fraquezas. Esse amor que te trouxe consolo nos teus medos, te trouxe consolo nas tuas frustrações, te trouxe fortalecimento nas tuas inseguranças. Isso aí, quarta verdade que você não pode se esquecer, é que agora você tem uma missão, a missão de pregar o Evangelho. Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse: sejam minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. É a nossa missão. Jesus diz em Mateus 28, 19 e 20, ide fazer discípulos, ensine-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Você não pode se esquecer, você foi salvo, você foi perdoado, liberto e curado pelo Senhor, por Jesus, para levar essa mensagem àqueles que ainda não a conhecem. Influencie pessoas, seja um influencer bíblico, seja um influenciador espiritual, traga a mensagem da salvação para aqueles que precisam. Garrou aí? 4 verdades que você não pode se esquecer jamais. Primeira, pecado tem consequências e consequências terríveis. Segunda verdade, no pecado você está condenado. Terceira verdade que você não pode se esquecer, verdade bíblica, é que apesar de toda a destruição que o pecado pode causar, ele te ama, ele nos ama e esse amor é capaz de perdoar todo o nosso pecado. Quarta verdade, que foi a última verdade que nós ensinamos hoje, é: você tem uma missão, compartilhar esse amor para que o pecado não destrua mais vidas. Mas vamos lá? Um bônus no nosso vídeo. Pessoal, pode bônus hoje? Então bônus. Quinta verdade para você. Quinta verdade que você jamais pode se esquecer: você tem uma herança na eternidade. Apocalipse capítulo 21, versículo 7 diz: e o vencedor herdará todas estas coisas. Eu serei o seu Deus e você será o meu filho. Tem uma herança te aguardando na eternidade. Essa herança é uma pessoa, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, teu Pai te recebendo na eternidade. Essa herança é um lugar, é a casa do Pai Celestial. Em terceiro lugar, essa herança é uma identidade, te fazer filho de Deus. Assuma, receba essa identidade que foi conquistada para você na cruz do Calvário, através de um alto preço pago, o sangue de um inocente, de um Deus Todo-Poderoso que escolheu morrer a minha morte e a tua morte para me dar vida e vida em abundância. Garrou aí? Fica firme aí com Jesus, hein? Deus te abençoe muito.